Quando 99% das pessoas duvidam de uma ideia sua, ou você está totalmente errado ou prestes a fazer história. A gente cresce e a inocência que tinha em nossos olhos evapora. Descansar é bom, mas é sob pressão que o carvão vira diamante. E aí galera, beleza? Hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês. Vou contar uma história de um mestre, um Retsu Kaiô, que prevaleceu aí logo antes do pré-modernismo, sucedendo o pré-modernismo, beirando ali a beirada entre a antiguidade e o pré-modernismo. Esse Retsu Kaiô, ele era chamado de Sumo Kaiô, o Kaiô supremo, no caso. Era um mestre ali, um Retsu Kaiô. Retsu Kaiô, para quem não sabe, é o grau mais alto aí das artes marciais. Significa Deus Dragão. Kaiô significa é uma classe de Deus, é uma subdivisão dos deuses. Assim como tem os kamis, tem os Kaiôs. Deu para entender? Então, um Retsu Kaiô, ele é o Deus Dragão ali nas artes marciais, o grau mais alto. É ele que ensina os Retsu Kaiô pupilo, no caso. É ele que ensina. E esse Retsu Kaiô, ele prevaleceu aí pré-modernismo, na antiguidade, beirando o pré-modernismo. E o que ele fez? Eu vou explicar para vocês. Ele saiu do templo, ele estava com vontade, né, de conhecer um pouco mais do mundo mundano. Ele já conhecia, né, sabia mais como eram as coisas, mas resolveu ir para lá, para conhecer, para encontrar um discípulo que não seria um discípulo lá nativo do templo. Então, ele foi para a cidade, numa vila, e nessa vila tinha bastante casinhas ali. Dojo, a casa do mestre, e aí mais um dojo, a casa do mestre, mais um dojo, a casa do mestre. Era assim que era nessa vila. E no outro lado tinha os agricultores, os camponeses, né? Porque, claro, eles precisavam de alimento. Então eles tinham ali a agricultura deles para conseguir o alimento. E não tinha arma na época também. Tinha arco e flecha só, no caso. E também tinha as espadas. Arma de fogo não existia. Então esse Retsu Kaiô, o Sumo Kaiô, ele foi para essa vila e fez o que? Fez uma placa, colocou e tinha ali, né, os mestres ali ensinando artes marciais. Tinha vários estilos, cada um ensinava o estilo da família, no caso. Ensinavam ali. E aí, só que o que acontece? Essas artes marciais não eram verdadeiras, eram corrompidas. E o intuito desse mestre era imbuir um discípulo com a verdadeira arte marcial. Ele pegou uma placa, no caso, pegou uma madeira e escreveu ali: estilo poderoso da árvore, grátis. E colocou, né, a plaquinha ali do lado. E ficou ali. Quando eles saíram lá de dentro dos dojo e viram ali o Retsu Kaiô parado, eles começaram a rir dele. Estilo da árvore, estilo poderoso da árvore, grátis. Começaram a rir dele, começaram a fazer piada. E ninguém se perguntava o corpo que esse cara tinha. Porque o nosso corpo é aquilo que a gente faz. Cheio de vergos, ombros, todo riscado. O antebraço ali também dava para ver a divisão das fibras. Puro músculo, puro cerne. E ninguém se perguntava, né, da onde veio essa musculatura. E ali começaram a rir dele, fazer piada. E assim foi. Ele ficou ali por muito tempo. Anos. Ele ficou ali próximo dessa árvore. Próximo daquela árvore com aquela placa. E ninguém se dispusia ali a aprender com ele, a se tornar discípulo dele. E era justamente isso que ele queria. Um Retsu Kaiô, o Sumo Kaiô ainda, eles têm ali a paciência forjada. A paciência é uma árvore que demora a crescer. E os frutos são doces. Ele ficou ali por anos. E todo mundo fazendo piadinha, né, dele. E ninguém se perguntando por que essa musculatura. Isso eles não viam. Não conseguiam ver a verdade na frente deles. Então continuaram ensinando. E o Sumo Kaiô ali,
próximo da árvore. Dia e noite, de tardezinha, ele ia embora para o templo. De manhã, ele voltava e ficava ali novamente do lado da árvore com a sua placa. Chegou um dia, depois de anos, ali, todo dia, ninguém se dispusendo ali a aprender com ele, ele ficou ali, certo? E o que aconteceu? Saiu um jovem lá de dentro do dojo, ali pelas tantas, ele ficou sentado, ficou por ali, na vila, e um pouco mais tarde aconteceu a confusão. Um acidente aconteceu aí, algo terrível, quase mataram o jovem. Esse jovem foi agredido aí e não conseguiu se defender. Ele tentou usar o que aprendeu ali nos dojo, que eles ensinavam na vila, mas não deu certo. Então, ele quase morreu, quase perdeu a vida. Então, quando ele se recuperou, não tão recuperado assim, ele estava meio ferrado, estava todo machucado ainda, mas já conseguia andar. Então resolveu, ele viu ali o Sumo Kaiô parado, e aí ele percebeu a musculatura que esse senhor tinha e perguntou para ele qual era o preço para aprender. Ele disse: o preço não existe, se tu quiser aprender eu vou te ensinar. E qual é o objetivo desse estilo? Porque ele tem um nome de estilo poderoso da árvore. E aí o Sumo Kaiô respondeu para ele: porque a árvore é forte e resistente. Ela demora a crescer e conforme ela se desenvolve, as suas raízes precisam se desenvolver constantemente para manter o seu equilíbrio. Uma árvore grande que tem raízes pequenas não consegue se manter em pé, porque a árvore que cresce desenvolve suas raízes para se manter em pé, em equilíbrio. Então o jovem, comovido com as palavras dele, perguntou: e o que isso vai fazer comigo? E ele respondeu: vai te tornar forte e resistente, como uma árvore, puro cerne. Então ele se ajoelhou, fez ali, né, as honras, se tornou discípulo dele. Então o Retsu Kaiô pegou, guardou a placa e foi junto ali, levou o jovem ao templo. Ele no caminho ele perguntou: por que a gente vai aprender no templo? E ele respondeu: porque esse aqui é um estilo proibido e eu não quero que as outras pessoas da vila vejam esse estilo e tentem copiar. E ali no templo, chegando perto de um Pandog Narok, para quem não sabe, um Pandog Narok é um poste de treinamento, como se fosse uma árvore em pé, para treinar movimentos que não é possível, vamos supor, treinar em um humano, uma pessoa. Por exemplo, eu não posso fazer um Cannon Kick, eu já fiz tutorial, quem quiser ver tá aí no card. Não posso fazer um Cannon Kick numa pessoa no treinamento. Até dá, eu já fiz lá no Instagram, tem um vídeo que eu faço lá no meu primo. Mas eu só encostei, né? Só encostei. E mesmo assim ele deu uma cavalgada. Agora imagina fazer com toda a força. Não tem como fazer. Por isso que era utilizado o Pandog Narok, um poste de treinamento, para fazer esses movimentos complicados aí, que não dá para fazer numa pessoa. Mas ele parou só do lado e o jovem, né, curioso, e o Sumo Kaiô ali, quieto, eles são bem silenciosos, e quando eles falam, as pessoas ficam comovidas. Então, ele perguntou: o que a gente vai fazer agora? Então ele passou um aquecimento para ele, um alongamento ali, né, para ganhar flexibilidade e também para preparar o corpo para o treinamento. Aquecido e bem alongado, eles começaram. E ele perguntou novamente: agora, mestre, o que eu vou fazer? Então, ele disse: agora a gente vai ficar na posição do cavaleiro até os seus olhos pretearem, até desmaiar no caso, né? E aí eles ficaram ali. Um tempinho depois, ele quase não aguentando mais, passando-se meia hora, mais ou menos, ele disse: mestre, quanto tempo a gente vai ter que ficar indo? Então ele perguntou pro discípulo: por que, tu já está cansado? Sim,
na minha vila ali no dojo onde eu praticava, a gente não ficava tanto tempo. Então o Retsukayo perguntou para ele: quanto tempo tu ficava? A gente ficava em torno de 2, 3 minutos. E agora eu já estou aqui mais de 30 minutos. Então o Sumokayo só olhou para ele e com os olhos orgulhosos se manteve na posição e disse a ele: fique mais um pouco até os seus olhos pretearem. E ele ficou. Chegou um tempo ali, passando umas horas, começou a pretear os olhos. Ele desmaiou. Então antes dele cair, o Retsukayo já pegou ele já e deixou ali no chão, né? Porque ele não tinha acabado o treinamento dele. Ele ia ficar mais algumas horas ali. E o pupilo dele ficou ali no chão, no discípulo dele. E ele pegou, ordenou lá os Retsukayo pupilos, os monges, e trouxessem comida e água para ele. Colocaram ali na frente, do lado dele. E essa comida ficou ali. Então, o Retsukayo ficou na posição e todos os outros Retsukayo pupilos agora também estavam na posição do cavaleiro. E quando o discípulo acordou, ele olhou e viu aquela comida e perguntou o que aconteceu. Ele: tu desmaiou. Agora, descansa um pouco e se alimente, recupere suas energias e volte ao treinamento. Se alongue, se aqueça, se alongue e volte a executar o treinamento. Mal conseguindo se mexer de tanta cãibra, os músculos definhando, ele comeu ali o alimento, fez o aquecimento, honrando o Sumokayo, voltou a fazer a posição do cavaleiro, porque ele já tinha percebido que o treinamento ali era outro, não era como na vila. E ficaram na posição do cavaleiro por mais tempo. Não passou muito tempo, ele já caiu novamente. Aí terminou o treino dele, estava ali no chão o discípulo, pegou o discípulo, levou para dentro do templo, colocou lá numa cama e ali ele ficou com bastante comida do lado para quando ele acordasse pudesse se alimentar. Então ele acordou, comeu e o Sumokayo retornou ali. E então o jovem disse: vou voltar agora a fazer a posição do cavaleiro novamente? Ele disse: agora não, é hora de descansar um pouco, deixar o corpo se atualizar. Deixando seu corpo se atualizar, tu vai perceber a diferença do que eu fiz no teu corpo, o que eu forjei dentro de ti. Passando-se 2 dias ali, ele descansou. Então eles retornaram ali ao treinamento e continuaram a fazer só posição do cavaleiro, só posição do cavaleiro. E por muito tempo eles fizeram a posição do cavaleiro. E tinha mais discípulos ali aprendendo. Os Retsukayo pupilos também estavam praticando o estilo poderoso da árvore. E então, curioso, chegou um ponto que ele teve que visitar a vila dele, né? Ele estava com saudade da família. Ele foi para lá visitar a família. E o Sumokayo foi junto. Mas ficou um pouco mais à espreita, né? Escondido. Ele disse: vai lá, visita tua família. Daqui 2, 3 dias, retorne ao templo. Porque ele não podia ficar mais entre as outras pessoas devido ao estilo de luta que ele tinha. Ele não era mais uma pessoa comum. Ele não podia viver entre elas. Então ele ficou um tempo ali na vila. E agora as mesmas pessoas, os mesmos bandidos, agressores dele, retornaram para pegar ele. Vieram vaiando já. Olha só o corpinho dele. Tá fortinho. Não sei o que. E tentaram agredir ele. Ele ficou parado. Quando eles atacaram, nem pedaço de pau funcionava. A paulada não adiantava nele. Devido à força dos músculos, da musculatura, muito resistência. E aí o bandido perguntou para ele: por que não está funcionando? Então o jovem respondeu: não tem como dar uma paulada com um pedaço de madeira numa árvore. Se tu tentar, tu não vai conseguir. Então ele largou o pedaço de pau e puxou uma faca. Então o Sumokayo respondeu lá de longe: usa o estilo que tu aprendeu na vila. E ele usou, né? Porque o Retsukayo não tinha ensinado técnica nenhuma para ele ainda. Ele só estava forjando o corpo
dele. Ele só precisou o quê? Combinar agora as técnicas que ele tinha aprendido na vila e combinar com o preparo físico que ele tinha adquirido no templo, que o sumo Kaiô tinha forjado nele. E aí ele usou, deu um pau neles, quebrou eles. E aí a justiça veio, né? Foram presos aí, tiveram a justiça. Antigamente a justiça era bem mais rígida, então eles pagaram aí. E o que essa história tem para ensinar? Esse mestre sucedeu beirando o pré-modernismo. O que isso quer dizer? Ele era na parte antiga entre o pré-modernismo. Estava começando o modernismo e ele prevaleceu ali. Essa história fica marcada. Tem algumas pessoas que a conhecem e eu transmiti ela para vocês aqui hoje com as minhas próprias palavras. Espero que vocês tenham gostado e essa história ensina muito. Olha só, é o estilo poderoso da árvore. O estilo da árvore é isso. Ela é imóvel, certo? Mas ela é muito forte e resistente e tem muito a nos ensinar. Tem que forjar essa árvore para a gente ter a resistência e força e a paciência e muito mais atributos que ela pode nos ensinar. As árvores não falam, elas estão em silêncio e dessa forma elas se mantêm tranquilas e em paz. Se os seres humanos fossem assim como as árvores, não existiria guerra hoje. Não teria lá acontecendo esse problema lá no Irã lá e Estados Unidos. Não teria acontecido, não ia estar acontecendo isso se o ser humano fosse como uma árvore. Teria paciência, calma e iria agir com sabedoria. E também esse estilo nos ensina que não é só praticar as técnicas, mesmo fazendo preparo físico, não adianta fazer um preparo físico ruim. Se eles fazem 2 minutos, tu tem que fazer mais tempo ali. Ele ficava 2, 3 minutos ali na vila, como eu mencionei no começo, certo? No templo ele ficou mais de horas na posição do cavaleiro. Isso forjou o corpo dele. O estilo poderoso da árvore nada mais é do que a posição do cavaleiro até o talo. Fica na posição do cavaleiro e se mantém na posição do cavaleiro até não aguentar mais. Esse é o estilo da árvore. E o que ela faz no corpo é isso. Tu fica ali plantado na posição do cavaleiro, como uma árvore. Também tem outras técnicas. Tu fica na posição do cavaleiro, eles vêm te dão umas pauladas. Também dão umas pancadas. Tu tem que ficar. E isso forja o corpo, a resistência, a força. E isso transformou o jovem em um ser humano aí. Desbloqueou a divindade que tinha dentro dele. Depois disso, ele não podia mais viver entre as pessoas, por causa do estilo de luta que ele tinha. Ele já não era mais como eles. Ele já tinha a divindade nele. E aí ele ficou no templo. Ele voltava de vez em quando para visitar a família dele. Mas ele não tinha permissão para ficar na vila, por causa que ele já tinha desbloqueado a divindade dele. E ele não é um estilo proibido. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí dessa história. Ela nos ensina muito. Se vocês forem praticar alguma técnica, por mais simples que ela seja, tem que fazer o preparo físico adequado. Se ele tivesse preparo físico adequado, ele não teria sido agredido naquela ocasião. Ele já teria se salvado. Mas no caso, eles tentaram agredir ele novamente, mas dessa vez, na segunda vez, ele já estava preparado. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. Valeu, até a próxima e bons treinos! Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado!